Gente, só tô esperando a Ana conectar para poder começar o nosso bate-papo, tá bom? Oi, Preta! Oi, amor. Gente, que bom poder bater esse papo contigo. Ai, digo Primeiro, mesmo. falar que eu tô muito satisfeita de começar a minha conversa de quinta com você. Você é uma mulher que eu admiro desde sempre, profissionalmente, pessoalmente. É, assim, Preta inspiração da minha vida, tá? Mandar um beijo pro pessoal que tá aí online. Já vi que a minha irmã entrou. A Dani, a Alexia, beijo. Ei, Ah, Rúbia! então, Rubia, saudade! O Wesley tá aí também, meu Todo amigo. mundo é apaixonado com a Gente, Rúbia, né? oi? Todo mundo é apaixonado com essa Rúbia aí. Gente, vamos lá então. Primeiro, explicar o que que é essa conversa, né, de quinta. Eu tive uma ideia. Na verdade, como a gente está isolado, achei que seria interessante bater um papo com uma galera que eu admiro, com uma galera que eu acho que vai render uma conversa gostosa sobre vários aspectos. E aí, como a gente está num período de pandemia, e eu sei que o comércio de Congonhas tem sofrido com os efeitos do isolamento, mas a gente também sabe o quanto que é importante ficar isolado nesse período. Sim. Eu resolvi chamar a Ana, que é uma microempreendedora da área da beleza, né? Uma mulher de uma representatividade muito forte e que eu acho que ela talvez não tenha dimensão do poder que ela tem, assim, do quanto que ela influencia a gente de uma forma positiva. E aí, eu queria, Ana, que você começasse falando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. A gente se conheceu na área profissional, em outras vidas, praticamente. E eu queria que você falasse um pouquinho como que a Ana Paula se forma numa área técnica, sai de uma área industrial até chegar num ramo da beleza que é um ramo tão inverso do que a gente fazia antes. Então, primeiramente eu quero falar, gente, beijo pra todo mundo aí, vão entrando, vão bater um papo. Quando a Sil me convidou, eu falei assim, nossa, e aí? Porque a gente faz live, né? Mais normal da gente fazer live. Mas, assim, esse assunto é um assunto muito bacana e eu não virei empreendedora do nada. Eu era técnica de segurança, eu fui técnica de segurança por quase 8 anos. E quem me conhece aí sabe que eu sempre fui apaixonada por ser técnica de segurança. Gente, é verdade. E eu era técnica de campo, e eu amava o campo. E adorava ficar. Então, assim, a minha vida, eu costumo dizer o seguinte: que hoje o que eu vivo não é nada que eu planejei, mas é muito melhor. E de repente, eu estou lá trabalhando de segurança, mas antes de ser segurança, eu tinha um sonho muito grande de ser mãe. Quem me conhece sabe assim como eu sempre sonhei em ter meu filho, minha filha. E depois eu perdi dois neném, todo mundo sabe, eu tenho história, né? O pessoal já tá sabendo. Mas para quem não sabe, o meu último neném eu perdi ele com 6 meses e meio. Então eu já tava com um barrigão e atuando na área da segurança e de repente, depois de 8 anos, fico grávida de Samara. Quando fico grávida de Samara, eu penso, e agora como eu vou voltar para a empresa? Embora eu gostava muito da área de segurança, a gente sabe, para mulher principalmente, quando você trabalha em empresa, você tem horário para entrar, mas você não tem horário para largar. Uhum. E pensa uma mulher que sempre sonhou em ser mãe, de repente não ia poder estar com a sua filha, não ter essa flexibilidade para poder estar com a sua filha. E assim, o meu sonho era esse, e eu comecei a cabeça começou a pensar. E não vinha nada. Não sei se vocês. Eu costumo dizer que pra gente, pra mim, só acontece quando a vaquinha morre. A gente vai acomodando, acomodando. Aquele sonho de Uhum. empreendedora, de fazer alguma coisa, já tinha vindo muitas e muitas vezes. Só que de repente eu falei assim: não, vou deixar um pouco pra lá, vou deixar um pouco pra lá. Só que chegou uma hora que eu virei e falei assim: é a minha filha. Eu quero criar a minha filha. Eu quero ter essa flexibilidade. E para a mulher que eu ia, quem trabalhava comigo, eu ia, juntava o cabelo para ir trabalhar, põe uma roupa mais larga, batom, nunca olhava para o lado de batom para ir trabalhar. E fiz um curso de automaquiagem, falei, nossa, bacana, vou ser maquiadora. Primeira ideia.
E aí eu fui comprar maquiagem e aonde eu ia, ninguém me ensinava. Sabe a hora que você chega no lugar, as pessoas te dão tudo errado? E eu falei assim, nossa, como é que Uhum. pode? Já sei. Eu vou fazer uma loja, olha que bacana, onde as mulheres vão sair sabendo que a maquiagem que estão usando. Vai saber o que é certo para ela. E assim nasce a Reflexo. Como diz, uma empreendedora por causa da minha filha. A minha filha me levou a ser isso. Hoje eu falo que ela é o meu maior troféu. Mas eu não virei empreendedora porque meu pai é empreendedor, meu avô é empreendedor, não. Eu virei empreendedora porque eu queria ter a minha filha mais perto. Eu queria Ana, poder criar a minha filha. E aí nasceu a paixão reflexo. Por isso que eu falei que não, a e gente não foi o que eu esse planejei. ponto é muito importante porque a gente tem, é muito comum a gente ver uma área de pessoas que herdam negócios de família, né? Então é como se você já tivesse 70% do caminho andado, Sim. que é muito diferente de uma mulher que pensa em abrir o próprio negócio para ter flexibilidade de ser mãe, assim, para poder viver a maternidade de uma forma mais próxima. Eu lembro de quando a gente trabalhava em área, como era sofrido para as mulheres que trabalhavam com a gente, que tinham filhos, quando acontecia alguma coisa na escola, quando tinha alguma dificuldade, ou o menino, a criança teve febre. E aí Não, sempre quem estava olhando ligava e era eu uma quero que você correria entenda. danada. Ou seja, uma coisa muito bacana que eu quero que vocês entendam foi o meu primeiro Dia das Mães na escola. Teve a apresentação da Nossa, Samara na escola. E foi assim, a coisa mais linda do mundo. E eu pude ir na apresentação da escola da minha filha. E várias mães não puderam ir porque estavam sim, trabalhando. E aquele dia, eu lembro que a apresentação, a Samara só fazia assim, ó. A Samara não fez mais nada na apresentação. As pessoas olhavam para mim, eu tava chorando. Chorando minha vida inteira. Eu desidratei naquele lugar. Porque o meu sonho. Vocês entenderam? Talvez para outra sim. pessoa isso aí é uma coisa simples. Gente, o significado que teve eu poder ter o meu próprio dinheiro, porque eu sempre trabalhei, garantir o meu dinheiro, a minha filha poder falar comigo assim: mamãe, eu quero tomar um sorvete. Eu não precisava falar, oh, me dá um dinheiro. Ou é a pior coisa para você que nasceu com vontade de trabalhar e ter o seu próprio dinheiro. Então, quando eu participei da primeira apresentação da Samara na escola, ai, chorei horrores, porque eu vi a importância de você ser mãe e você também não se Uhum, abnegar. Sabe, eu vejo muito isso. O sim. que acontece com as mulheres? Depois que elas têm filho, ela acaba se esquecendo um pouco da sua vida. E nós temos que tentar conciliar isso. Foi isso que eu quis. Conciliar a minha vida profissional, mas eu também quis conciliar a minha maternidade, a minha filha, criar a minha filha, estar perto da minha filha. Poder estar, escolher, falar assim, hoje eu vou na escolinha. Hoje eu vou ver a apresentação dela. Então, isso para mim foi uma grande diferença. E eu ficava imaginando, imagina a Samara doente. Sim. Ana, você vai trabalhar com a Samara doente? Não, eu não queria. Eu ia, minha cabeça ia ficar longe, como você, mas muitas vezes a gente fica. Então foi uma escolha minha. Eu virei empreendedora por causa da minha filha. Foi a minha maior e é a minha maior inspiração. Ai, que massa, amiga. Eu fico muito feliz de ver você realizada dessa forma, porque eu sei como é que a Samara foi sonhada, assim. Falando em afeto, em amor, vamos falar então de isolamento, né? Sim. Você tem o seu próprio negócio, é um comércio local, é importante a gente frisar isso, né? A gente não está falando de uma rede comercial, a gente está Uhum. falando de um negócio pequeno, local, e com um público específico da cidade, né? Que é a cidade de Congonhas. Sim. Quando vem esse período de pandemia e é oficializado o isolamento, qual que é a sua primeira preocupação ao saber disso? Qual que é a sua reação com isso tudo? Assim, primeiramente, assim, a gente tinha passado por uma semana de comemoração do aniversário da loja, cheia de planos, semana até na terça-feira, quando foi no sábado, já estava falando, né, a pandemia, mas a gente não estava vendo essa proporção que hoje está. E aí, quando chegou, falou assim, ó, sábado, segunda-feira, as lojas já não abrem mais. Na hora veio, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Eu vendo maquiagem. No início eu falei qual que é o diferencial da Reflexo. A gente leva os clientes para a loja para ela experimentar o produto. Como eu vou fazer para vender maquiagem? Não vai ter mais ter festa, não tem mais show, o pessoal não pode ir em lugar nenhum, não pode ir na igreja, não pode sair, todo mundo tem que ficar em casa. Nós temos que realmente falar para as pessoas ficarem em casa, porque a necessidade é essa. Como Uhum. Reflexo vai vender online?
A primeira loucura que me passou na minha cabeça, como eu vou vender online? E aí, naquela ímpeto, né? Aí já pus lá que a gente tava vendendo online, delivery. Parei e falei assim, como as pessoas vão comprar de mim se eu não tenho um catálogo? Eu falo assim, olha pra você ver, as coisas nem sempre, gente, as coisas ruins que acontecem na sua vida realmente são ruins, tem que tirar coisas boas. Já viu aquela história do copo meio vazio, meio cheio? Nesse dia, eu nunca tinha pensado, olha que tempo que eu tenho a loja, por que a Ana não tem um catálogo de produtos? E a pandemia me fez, Ana, você tem que ter um catálogo. Ah, não, o pessoal olha no seu Insta. Não, eu não posto tudo no Insta. Uhum. A loja tem uma gama de produtos e eu consegui fazer um catálogo. Então, eu já tirei uma coisa boa dessa pandemia. Então, a primeira coisa, fiz um catálogo. Só que, qual que era a dor do mercado? A dor do mercado é, quem vai arrumar para ficar em casa? Porque não sei vocês. Se bobear, a gente fica de pijama o dia inteiro. O dia todo. O dia Não, todo. eu brinquei com a Sil que a gente ia arrumar só da cintura pra cima, não foi, Sil? Nem vou mostrar que calça que eu tô usando. A gente ainda brincou falando isso. Mas por que eu quero falar com vocês? E veio, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, eu, de manhã, liguei a televisão, aí tava falando que o Ministério da Saúde agora ia dar uma sugestão para que todas as pessoas usassem máscaras. Falei, máscara. Mas se eu não sei nem costurar, velho, como é que eu vou fazer máscara? Falei, meu Deus, eu preciso de alguém. Já que eu não posso fazer, eu tenho que arrumar alguém que faça. E eu pensando comigo, né? A cabeça no... De repente, pego o meu WhatsApp, que é um trem bom, tá? Tinha uma moça anunciando uma senhora muito simpática que ela tava fazendo e não tava conseguindo vender tanto. E aí eu falei assim, vamos fazer uma parceria nós duas? E mesmo assim eu fiquei assim, nossa, e aí a maquiagem? Porque o meu ramo é maquiagem, o que eu gosto de vender é o que eu tô. E aí eu comecei a falar assim, já trazia a máscara. Aí quando a pessoa comprava a máscara, eu falava com ela assim, ó, a gente trabalha também com maquiagens, com acessórios infantis, acessórios femininos. E aí as coisas começaram a fluir. E aí os cantores, os famosos também começaram os famosos, as lives. Regionais. E aí você viu, adorei as lives. Eu falei assim, pronto, é isso que eu vou fazer. Vou mostrar às pessoas que elas têm que ficar bonito, não é para os outros ver. Você não tem que ficar bonito que você vai sair e a pessoa lá de fora vai te ver. Não, sim, ficar bonito para você sentir bem. Porque tem hora que você pode pôr só um batonzinho e você já tá sentindo maravilhosa. Mas uma coisa que eu aprendi muito, que eu quero compartilhar com você, Sil, e com todo mundo que tá vendo a gente, é o seguinte. Hoje, o momento dessa pandemia, não é o momento de falar assim, eu quero vender. Eu quero vender. Todo mundo quer vender. É o que a gente vive. Mas a gente tem que aprender a prestar valor. A gente tem que mostrar e não deixar ser esquecido pelas pessoas. Tem comércios, microempreendedores que ficam pensando assim, mas agora como eu vou vender, eu vou fracassar. Vocês têm que estar próximo do cliente. E eu lembro que eu vi uma palestra do Sebrae que ele falava sobre isso, que não é hora de vender. Eu falei, nossa, como é que não é hora de vender? Você tá doido? Como é que eu vou pagar aluguel? Como é que eu vou pagar a Camila? Como é que eu vou pagar os boletos? Porque os boletos já vai chegando, né? Como é que é? E ele falava desse jeito. Vocês têm que se aproximar do cliente. E as dicas que eles começaram a dar eram dicas, Sil, que a gente já estava fazendo. Eram coisas que a Reflexo já faz, que é aproximar, estar perto, mostrar que a beleza da mulher primeiro é por dentro. Nós temos que estar bem por dentro, depois por fora. E aí a gente começou a ver o retorno disso, porque nossos clientes começaram a comprar para ficar em casa. Compraram maquiagem. Porque muitas vezes, não só por comprar, mas para ajudar a Ana. Para ajudar a Reflexo. Fideliza, né, Ana? Fideliza. As pessoas, elas criam um vínculo de amizade. E a gente viu demais a parceria que a gente está tendo. E a gente também está mostrando que a Reflexo, ela não está baseada apenas em vender produtos. Não tem, porque tem outros. Depois que a Reflexo abriu N lojas de maquiagem em Congonhas. Mas as pessoas passam por todas as lojas e vão aonde? Na Reflexo. Por quê? Porque por causa do atendimento. E agora? Por que eles compram na Reflexo? Porque delivery ela pode comprar até no Japão que chega. Mas porque ela sabe que é um produto de qualidade, que vai ser muito bem atendida e que a gente também está passando valor. Valor é importante. Hoje a gente tem que se aproximar. Então, isso é que eu falo para mim, falo para qualquer comerciante, todo mundo que está começando aí. Vamos agregar valor. Vamos mostrar. Uma coisa que você falou a respeito de se arrumar para ficar em casa, eu faço parte de um coletivo, o Roda das Pretas. Beijo, pretinhas do meu coração, amo vocês.
E aí a gente fez um challenge, né? Tava naquela febre de challenge Ah, do eu vi, TikTok e a amei. gente fez. E aí nesse dia eu tive que levantar e assim, 2 semanas direto só de pijama, não tava maquiando, não tava arrumando cabelo, não tava fazendo nada. E aí eu lembro que eu falei assim pro Preto, não, Preto, eu tô com uma preguiça, mas eu tenho que. E eu fui a última a fazer o vídeo. Elas não sabem disso, mas eu fui a última a fazer o vídeo. Acabou de Todo mundo já avisar. tinha me mandado e eu tava só enrolando. E aí eu levantei, aí fui arrumar cabelo, me maquiei, coloquei roupa. Eu fiquei com a roupa o dia inteiro. Eu falei, não vou tirar, não. Vou ficar assim o dia inteiro dentro de casa. Eu ainda brinquei com ele, assim, falei, nossa, engraçado, né? Eu fiquei com preguiça de me arrumar. E se eu for pensar bem, eu tenho muito mais disposição às vezes. Eu tive mais disposição para me arrumar para sair do que me arrumar para ficar em casa com meu namorado. Tá entendendo? Então, Tá vendo assim, como. Olha isso aí, isso é a essência. é isso. Eu falei, gente, não faz sentido eu achar que tem muito mais valor eu ficar bonita para sair e talvez ser vista por pessoas que nem me conhecem, sendo que uma pessoa, porque eu tenho amor, tá aqui do meu lado e eu posso ficar bonita com ele perto, Não, e sabe? você deve É ter isso. sentido assim muito bem. E ele deve ter estranhado, né? A gente sai da zona de conforto, né? Eu tive que me movimentar para isso. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a todas essas adaptações que você teve que fazer, Uhum. como é que está sendo o auxílio do governo? Assim? Você recebeu algum tipo de auxílio federal, estadual ou municipal? Como é que está sendo essas questões para o E esse é microempresário? um assunto assim super complicado, porque assim, não só comigo, mas eu tenho N amigas, por exemplo, o auxílio emergencial mesmo eu não recebi. Tem muita gente do comércio mesmo, porque eu imaginei que além de ajudar os autônomos, essa ajuda do emergencial seria para isso mesmo. Porque hoje as nossas lojas Uhum, têm mais de 45 dias fechada. Sabe o que é 45 fechados? A gente podia ter acomodado e ficado assim, ó. Só que a gente não pode acomodar, a gente tem que se reinventar. Mas se a gente fosse falar assim, o governo federal, municipal, essas coisas, não. Hoje a gente fala o seguinte: estamos todos no mesmo barco? Não. Essa frase está totalmente errada. Nós estamos no uhum. mesmo mar, na mesma tempestade. Tem alguns que estão em navio, tem uns que Sim. estão em botes, tem uns que estão em barco. Tem gente que já está igual A a gente. deriva. Tem gente que já está com um pedacinho de madeira boiando. Você está entendendo? Okay? Sim. Então todo mundo está se virando, um ajudando aqui, outro ajudando lá, outro fazendo isso, outro fazendo aquilo. Muitas vezes você pira. Nós estamos falando muito também na página da loja sobre a questão de suicídio depressivo. Existem muitas pessoas ligadas ao comércio que estão ficando loucas, porque os boletos estão chegando, as responsabilidades, porque são compromissos, estão chegando e não tem de onde sair. E a gente não realmente está vendo essa parte de ajuda, porque as pessoas verem o empresário, a Ana é empresária, a Ana é rica. Mal sabendo eles Aham. que, principalmente os microempresários, a gente não tem o fluxo do caixa assim. A gente, tudo que você tem, você paga, você reinveste. Então a gente fica de 2 a 3 anos só nessa luta, só reinvestindo, só reinvestindo, só reinvestindo. E chega uma hora, se não entra dinheiro, como é que vai sair? Então você tem que ver como é complicada essa área do empreendedorismo. Eu acho que o governo, tanto municipal como federal, tinha que ter olhado realmente o pequeno. Porque o grande empresa, eles têm a sua bagagem, já tem a sua reserva, mas o microempresário não. Ele está E é começando. justamente. O cenário que a gente tem é justamente inverso, né? As grandes empresas continuam rodando. A gente tem visto, né, principalmente Congonhas, que é uma área que depende muito da mineração economicamente. Então, as mineradoras funcionam, as metalurgias funcionam e o comércio fechado. Não, E porque a aí a gente gente. vê, eu não sei se você pensa isso, mas o que a gente vê, Aham. a visão que a gente tem é o seguinte: o que gera dinheiro, o que gera economia para a cidade é as mineradoras de siderurgia. Comércio não renda. Você tem que entender o tanto de gente que trabalha no comércio, mas você tem que entender. Sim. Eu vi um texto esses dias que falava sobre isso. Aquela pequenininha loja fechou, mas aquela pequenininha loja tinha gente que trabalhava, aí isso vai gerando. A gente tem que entender que a pequenininha loja, a loja do pequeno, ele também ajuda a economia da cidade. É menos um Claro. desempregado. Até Entendeu? porque quando a gente fala de economia dentro da cidade, quando a gente fala das grandes empresas, não são só funcionários da cidade, são funcionários de outras cidades também, né? Geralmente, eu acho que isso não mudou do período em que eu saí até agora,
os principais cargos não são ocupados por pessoas da cidade. Então, assim, a gente precisa começar a entender, principalmente nós mulheres, minha cachorra de Bolívia, principalmente nós mulheres, que, por exemplo, em Congonhas, o pouco que eu sei, que a gente estava conversando até hoje mais cedo, a maioria das pessoas que tem comércio, né, muitas mulheres têm microempresas em Congonhas. Uhum. Quando a gente vai falar de mineração, a maior parte das pessoas que são contratadas são homens. Sim, principalmente cargos de liderança. Sim. Hoje, quando você vai E ver no caso do comércio, a maior parte das pessoas, né, o grande número de pessoas que são contratadas são mulheres. Então, a gente está falando de um grupo específico de mercado feminino. Na estatística, você vai ver, as mulheres estão saindo das empresas e estão começando a fazer seus negócios próprios. Por quê? Por causa disso mesmo, por causa da dificuldade, principalmente depois que vira mãe, a maternidade, a mulher ela tem que se reinventar e a gente não vê esse apoio, esse retorno para a mulher empreendedora, a mulher que quer vencer. Porque a mulher ela pode acomodar nas costas do marido. É isso que você quer? Que eu quero? Não. Você quer ter a sua identidade. Mas eu acho que a sociedade, o município tem que entender isso. Que hoje, se você procurar grande parte das empreendedoras de Congonhas, o empreendedorismo nos comércios são mulheres. Nossa, Ana, você tá... hoje nós estávamos falando sobre isso, né? Feminismo. Ah, Ana, você é feminista? Nós somos femininas. Nós lutamos... E feministas também, Ana. Não tem problema nenhum em ser feminista. As pessoas têm que entender que a gente não está querendo tirar o lugar de ninguém. A gente quer ter o nosso lugar. O nosso lugar. Eu acho que é isso. E assim, entender também as demandas, né, Ana? Porque quando a gente fala de mulher, a gente está falando de 3 turnos. A gente trabalha de dia, chega em casa, tem os compromissos com os filhos. A gente sabe que as necessidades que, às vezes, a mãe demanda são extremamente maiores, porque existe uma dependência maior com o filho, até por uma questão cultural. Então, é muito... Eu fico imaginando a dificuldade que é você viver, às vezes, numa determinada sociedade que não vai priorizar o mercado que te emprega. Há pouco tempo atrás, eu fiz uma enquete com algumas mulheres e o que elas mais tinham... o que elas mais achavam necessário na cidade era emprego e segurança. Segurança por questões óbvias, que mulher que não tem medo de um estupro. Que mulher que não se sente fragilizada diante de uma agressão, sabe? Masculina. Então, assim, emprego e segurança. E aí, se a gente for imaginar que num período de pandemia, as vagas de emprego que estão sofrendo maior ameaça é o comércio, então a gente está falando de vagas da maior grande parte de mulheres. Sim, hoje, se você for andar no comércio, você vê quem está trabalhando no comércio. Agora vamos tirar quem é empreendedora. Sim. Entendeu? As donas das lojas, tal, dos comércios. Vamos falar quem está trabalhando na loja. Aonde tem homem trabalhando na loja? Pode contar nos dedos. Sim. Hoje a gente vê até loja masculina, as mulheres também estão dando o pitaco. Porque realmente a mulher dá aquele toque final, né? A gente tem que falar isso. Mas a gente vê como a desvalorização é grande. A gente tem que entender também a valorização também da cidade, tá, gente? Eu acho também muito importante. Tem gente que fala assim, não, quando abrir o comércio eu vou lá pelo Lafayette. Eu vou lá pelo Branco. Gente, para! Vamos valorizar o nosso povo, vamos valorizar a nossa economia, onde gera dinheiro pra gente. Nós temos que fazer esse dinheiro circular o quê? Dentro da cidade. Tem que fazer dinheiro circular dentro realmente da sociedade de Congonhas. E em relação a apoio, eu acho que a gente deveria, os comerciantes, os comércios, tinham que ter mais apoio. Principalmente municipal. Alguém, o Rodrigo escreveu aí, ó. Se pensar as mães solas, ficam mais suscetíveis. Não, isso é fato. Você entendeu? Por quê? Porque, imagina, só você sustenta a sua casa e, de repente, você está desempregado, você não pode trabalhar. Não. Que empresa que vai te pagar? Esse ponto que foi levantado sobre mães solos é de extrema importância. Porque se a gente for imaginar, mas, sei lá, ela foi dispensada, mas o marido trabalha. E quando é mãe solo? E quando essa mulher tem que ir sozinha dar conta de casa, de filho, de conta, e o emprego que ela encontra é na área comercial. Porque quando você vai participar de um processo seletivo em empresa, Ana caiu. Voltou. Então, voltou. Tá me ouvindo? Voltou?
Quando a gente participa de processo seletivo, a entrevista já é completamente tendenciosa. A primeira pergunta que te fazem é se você tem filho. Se você for um homem e a sua resposta for sim, próxima pergunta. Se você for mulher e a resposta for sim, a segunda pergunta direta é: e como que você vai conciliar as duas coisas? É sempre é sempre dessa forma que funcionam essas sabatinas. Então, a empresa, ela entende que o ser mulher e ser mãe é um problema. E se a gente for imaginar que o comércio Isso já é um ponto negativo. emprega em sua maior parte mulheres, defender esse ramo da economia é garantir que essas mulheres, casadas ou não, mães solos ou não, e principalmente as mães solos, tenham os seus empregos garantidos. Então é de Eu extrema acho que tinha importância a que ter gente uma coisa começar a assim dar mesmo. atenção para essa área. Mas sabe, eu acho que falta também a falta de representatividade. Você entendeu? Com Porque certeza. assim, só conhece a causa quem vive a causa. Eu só posso falar sobre perca. Eu falo que a área que você é mais ferida é a área que você ajuda a curar. Eu costumo dizer isso. Por quê? Porque tem pessoas que não estão sabendo a realidade. Por isso que eu acho muito importante a mulher na política, sim. Eu acho muito importante o negro, a negra na política, porque só consegue defender uma coisa que você vive. É Experiência isso. de vida. Eu lembro que quando eu queria É ser isso. palestrante, me falaram o seguinte, que você podia ser palestrante por duas maneiras. Ou você teria várias qualificações, sou engenheira, sou isso, aquilo, ou você tivesse uma experiência de vida. Porque era muito fácil, daqui a uns 20 anos, se Deus quiser, os outros falassem, nossa, a Ana é muito rica. Por que a Ana é rica? Porque o pai dela é rico. Não, sabe por que a Ana é rica? Ela começou lá de baixo. Ela construiu. Quem que você vai acreditar mais? Uma filhinha de mamãe ou uma pessoa que começou de baixo? Uma pessoa que começou de A gente baixo. ama essa mulher. Tá vendo? É isso que eu tô falando com É isso. você. A importância é saber a Uhum. causa, viver a causa. Então, hoje nós precisamos de Sim. representatividade em todos os setores. Precisamos de pessoas que realmente se identifiquem e tenham passado por isso. É muito mais fácil você entender a realidade de uma mulher que engravida e não sabe. Porque quando você engravida e você sai de licença maternidade, você sabe. A maioria das mulheres pensa assim: como eu vou voltar a trabalhar? Como eu vou deixar o meu filho? Ou a segunda parte, com quem eu vou deixar o meu filho? Ou pior, Uhum. eu vou chegar lá, depois de um mês eu vou ser mandada embora. Olha a cabeça da mulher. A cabeça da mulher É pira muita no coisa momento para pensar. emocional que ela tá carente, ela precisa de ajuda, ela tá passando isso tudo na cabeça dela. Como ela vai voltar? Como vai ser essa volta ao trabalho? Com quem ela vai deixar? Mãe solo? Quem vai deixar? Com quem você vai deixar seu filho? Então, eu acho que essa assessoria ela é muito importante. Nós precisaríamos de mais. Mas não adianta a gente também falar assim, a gente precisa de mais. Nós precisamos ser. Eu falo que eu tento fazer isso na Reflexo. Eu tento viver isso na Reflexo. Eu tento mostrar às mulheres que elas têm o potencial e que elas podem ir muito mais além. Porque se a gente também ficar só esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer. A gente Uhum. precisa começar a fazer a diferença onde você está, mesmo sendo É, pouquinho. quando Nós eu estava precisamos fazer. pensando em produzir alguma coisa na quarentena, eu cheguei a pensar, vou fazer uns vídeos, colocar no canal e tudo mais e tal. Aí eu pensei assim, tá, vamos falar sobre pandemia. Então vamos falar do fechamento do comércio. E aí eu pensei assim, não, peraí, de que comércio que a gente está falando? Né? De quais pessoas eu vou falar se não é uma experiência que eu vivencio? Eu falei, não vou fazer um vídeo. Eu vou fazer uma live e a partir da questão que eu quiser conversar sobre, eu vou chamar pessoas que tenham vivência. Para a gente poder ter essa troca. Porque se a Ou gente a não minha tiver essa vontade, sabe? troca, A minha vontade, tipo assim, nossa, Ana, então você tá falando, a minha vontade, vamos ficar todo mundo em casa mesmo, tal. Porque gente, o momento, nós temos que avaliar o momento. Mas nós temos que entender o ponto de vista de todos os lados. A gente tem que uhum, entender que aquele que é comerciante, hoje você vai ter um aluguel aqui, você não acha um aluguel em Congonhas menos de 1.300, R$ 1.500. é muito Um caro. negócio desse tamanhozinho. É E muito caro. tem comerciantes que já entregaram ponto em Congonhas. Por quê? Porque o proprietário não ajudou no aluguel, porque ele também tem responsabilidade. Olha como gera.
Mesmo quem, Ana, ele podia ter aliviado o aluguel, mas ele também tem responsabilidades, ele também tem compromisso. Por isso que eu falei que a Uhum. gente tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda mesmo. Por quê? Porque sozinho a gente não vai conseguir, a gente é pequeno. Não adianta a gente chegar assim, vamos juntar, vamos fazer. Gente, não é assim. Tem que ser tudo muito Isso. bem pensado. Mas o interessante é igual você falou, pegar pessoas que têm o quê? Tem a causa, viveu isso, está vivendo isso. A gente não passou. Pandemia, segunda eu achei que a gente terça-feira ia abrir. Eu tava crente que ia abrir. Eu fui na loja, dei aquela faxina, arrumei tudo lá e eu já tava assim, vamos abrir pro Dia das Mães, vai ser meio horário, já tava pensando, as medidas de segurança a gente já tem, né? O álcool gel, tudo Uhum. direitinho, loja pequena e tal. E aí, de repente, sai o decreto mais 7 dias. Pô, é agora, a melhor data. A melhor data. Dia das Mães é todo dia? Sim, Dia das Mães é todo dia. Mas esse Dia das Mães é um dia importante pra gente lembrar, pra gente dar uma lembrança, fazer algo diferente. O Dia Aham. das Mães virou comercial, sim, gente. Mas será que nem nesse dia a gente não lembra da mãe? Nem nesse dia? Porque a gente costuma dizer isso, né? Que é tudo hoje comercial. Mas você tem que entender Uhum. que existem pessoas que também vivem disso. Eu vi uma reportagem esses dias do Sebrae falando que 85%, passou também no jornal, 85% dos brasileiros, mesmo com a pandemia, vão comprar presente para sua mãe. Olha que legal, mães, fiquem sabendo, 85%. Isso quer dizer que a pandemia não mudou o afeto que tem pela mãe, o presente. Quem vai dar presente para a mãe vai Eu dar com acho que a pandemia ou sem pandemia tem até pandemia. aumentado os afetos, né? Por causa da distância. Mas você tá entendendo o que eu tô te falando? Então, assim, não é abrir ou deixar de abrir o comércio, é ter consciência que todo mundo tem responsabilidades. Nenhum comerciante quer abrir a loja e infectar a cidade, você tá louco? Ninguém quer ser responsável por isso também, não. A gente tem família, eu tenho uma filha de 3 anos. Você entendeu? Mas a gente tá se virando, a gente tá se reinventando, mas a gente também precisa de apoio, a gente precisa de ajuda. É isso, é isso. Assim, a gente não sabe, até que. A verdade é que a gente está vivendo um cenário em que a gente tem previsões de melhoras, mas a gente não tem certeza de nada, Nada. né? A gente não tem certeza de nada. É uma situação muito séria. O isolamento, ele é fundamental para diminuir o contágio. Sim. A gente sabe que tem comércios, tem pessoas que não tem como ficar em casa, que vão continuar trabalhando, ou porque a empresa não liberou, ou porque são de serviços essenciais e tudo mais. E eu acho que esse é o fator principal que você falou. E quando eu não posso abrir? Que tipo de apoio eu estou recebendo? Que tipo de garantias eu, que também pago imposto, que não são poucos, tô tendo para conseguir segurar a onda. Porque é isso, vocês estão segurando uma onda. Eu falei, hoje eu estava conversando com uma comerciante amiga minha, que hoje a função do comércio nosso, principalmente pequenos, porque os grandes estão funcionando, supermercados, essas coisas estão tudo funcionando normal, tá? As rendas deles aumentaram, se vocês olharem, eu e a Sil lê muito, né? Você vê assim, tiveram que. Tem gente que até contratou funcionário e a renda deles aumentaram muito mais. Por quê? Devido à demanda, Uhum. lógico também. Mas a gente tem que entender que hoje é a hora realmente de se reinventar. Mas com sobrevivência. Hoje, o comércio que passar essa pandemia sobreviveu. Os pequenos. Porque eles falaram, eu vi uma pesquisa do Sebrae falando a porcentagem das pessoas, dos comércios que não vão voltar depois da pandemia. Então, hoje, a nossa função de pequeno é sobreviver. É ruim falar Sobreviver. isso, né? Mas é sobreviver por Mas é causa isso, que né, a amiga? gente vive o que ganha, ganha o que vive. E aí, de repente, não está ganhando mais. Então, hoje, a Uhum. nossa tarefa é sobreviver esse momento difícil e sair dessa situação mais forte. Igual eu falei com Sim. você, a Reflexo não tinha um catálogo, agora a Reflexo tem um catálogo. Agora tem. A Reflexo não tinha uma parte online, agora a gente tem. A gente tinha dificuldade na parte de delivery, agora a gente tem os motoboys que já nos apoiam. Então, são coisas que a gente vai sair mais fortalecido, né? Vai sair fortalecido dessa situação. Que talvez, se não ocorresse a pandemia, a gente não teria, a gente teria acomodado. Acomodado o cliente via mim. Agora, o que nós Uhum. comerciantes temos que fazer? A gente tem que fazer o cliente querer que a gente vai lá. É Sim. diferente. Fazer, então, Amiga, falando de catálogo, bom, como é que a gente está de tempo? São 8h35. 35? Falando em catálogo, uma coisa que me motivou a te chamar é porque a gente sempre teve, eu, mulher negra, de pele retinta,
Sempre tive muita dificuldade de conseguir maquiagem no meu tom de pele. Então, assim, primeiro, eu não tenho nenhum hábito de maquiar justamente por não ter tido acesso a produtos e por isso não ter aprendido a usar, porque eu não tinha o que usar, né? E eu acho que o diferencial da sua loja é justamente isso. É você entender a mulher negra, o homem negro como um consumidor em potencial. É a única loja em Congonhas que tem uma série de produtos para os nossos vários tons de pele. Isso é fundamental. Parece, quando a gente conversa de maquiagem, que é futilidade, que é superficialidade. E não, para a gente é um processo de inclusão, de aceitação, que vai além de se maquiar. O que não era diferente com os nossos cabelos. Então, que não era diferente com lingerie. Né? Como é que era? Como uma lingerie cor da pele? Era bege. Da cor de quem? Da palma da minha mão? Não, aí você põe a Sabe? cor Então, da assim, pele que eles como que vendem é e fica importante hoje em dia você, enquanto mulher negra, entender e vender produto que te represente e que nos represente e que nos sirva também. Isso é a muito gente viu importante, quando a gente. gente abriu a loja, eu já tinha essa dificuldade, mas a gente abriu a loja e falou assim: as morenas negras chegavam na loja e a primeira coisa que ela sempre falava comigo: eu nunca acho uma base que serve em mim. Eu sempre fico cinza, eu fico branca, eu fico pálida. Eu não gosto de me maquiar. Por que você não gosta? Porque eu nunca acho uma base no meu tom. Eu não acho um pó o meu tom. O iluminador, o batom. Eu queria um batom nude. E quando eu passo um batom nude, eu fico parecendo que eu tô doente. Pálida. Exatamente. E eu falei, nossa, e agora? Não. A nossa loja, o intuito é o quê? Atingir todos os públicos. Todos. Sem generalizar. Ah, eu quero esse, não. Todos. E a gente viu que as negras estavam passando esse sufoco. E eu comecei a pesquisar. E achei uma marca que chamava Negra Rosa. E eu de repente, comecei a ler a história da moça que fez a Negra Rosa. E ela falou o seguinte, que ela ia comprar base para ela. E eu me identifiquei. Falei, essa moça leu meu pensamento. E na história dela, ela fala o seguinte, que ela ia comprar base e nunca achava uma base que dava nela. Aí ela falou assim, pronto, vou fazer a minha base. Coisa bacana demais. Eu falei assim, e entrei em contato com ele, falei assim, eu preciso dos produtos para negra. Ah, eu quero saber se mais alguém. Não tenho ninguém que vende aí na região. Eu falei, não tem problema, quanto tempo demora? Ah, demora tanto dia. Eu falei, não tem problema, eu preciso desse produto aqui. Porque eu preciso mostrar que a negra, ela também pode maquiar, sim. Que existe base o tom dela, sim. Porque as marcas muito conhecidas, por exemplo, a gente pode falar Ruby Rose, Mary Kay, Vult. A mais escura dele é clara. É aqui, ó. Aí você na palma da mão. Aí você fala assim, não, e ainda chega lá, e você vai num lugar que as Não, pessoas não chega na palma da mão, não, mas aqui no punho. Não, Sabe aí quando a você gente chega começa lá. a escurecer? Tá aqui, ó, no início. Aí você chega lá num lugar que a pessoa não sabe te atender, pega a base, experimenta aqui e fala que não, ficou ótimo, sendo que o tom do seu rosto não é o mesmo tom da sua mão. Não é o tom do. Aí você chega em casa, toda serelepe, acha que você fica linda, na hora que você sai, parece um palhaço. E aí, quando eu consegui esse fornecedor, eu falei, traz, é pra ontem. Pra ontem. E aí a gente conseguiu atingir um público carente. Lembra que eu falei da dor do mercado? Qual que era a dor do mercado? Nós, negras, não tínhamos base, não tínhamos produto de maquiagem pra gente. E muitas vezes, por causa disso, a gente deixava de usar. Por quê? Porque não sabia passar. Uhum. Deu uma agarradinha. Voltou. Ele tem que pensar, eu tenho uma cliente branca, eu tenho uma cliente negra, eu tenho uma cliente gordinha, eu tenho uma cliente magrinha. E aí, quando eu falo isso, eu já estou generalizando. Você vai nessas lojas hoje que tem esses preços ótimos, você chega lá gordinha para comprar, não tem uma roupa. Não tem. As roupas que tem, você fica tudo apertadinha, parecendo um saco de batata amarrado. Gente, você tem que entender que você está vendendo, não é para um nicho. Hoje, você tem que abrir o seu nicho, você tem que entender que existem classes com a dor do mercado.
A dor do mercado é você atender mulheres com vários corpos. Fato, porque beleza não é magrinha. Beleza não é gordinha. Beleza é se sentir bem. Então, se você é gorda, magra, se você é negra, se você é branca, se você é amarela, não importa. Importa como você é. Mas o comércio, ele tem que começar a entender isso. O comerciante também tem que passar esse valor. Eu acho muito Sim. importante a gente mostrar isso. Não, nós temos aqui. Então eu falo, eu deixo bem claro isso em todas as postagens da Reflexo. Ou nós temos maquiagem para pele negra, nós temos para branca, nós temos para morena, nós temos e nós testamos em você. Para você sair realmente com uma segurança do que você vai usar. Mas é essencial você ter um diferencial. Hoje, trabalhar com pele negra, com base, com pó, para pele, batom. Hoje você pode chegar lá na loja e tem um batom que fica lindo na negra. Olha que lindo esse batom. Então eu tenho um batom que se você E assim, pegar e lá, não vai ficar só, lindo. e é importante a gente também entender, eu vejo muita generalização até para tom de pele, né, Ana? Como quando a gente fala assim, ah, isso aqui é para pele negra, mas quando a gente fala de pele negra, a gente está falando de várias peles, de vários tons, né? É uma escala de trocentas cores. Então é muito importante a gente entender que essa escala, ela vai da negra não retinta até a negra que tem a pele muito escura. E é muito importante a gente conhecer esses produtos. Porque é um produto que tem que conversar não só com o tom de pele, mas com a textura da pele, oleosidade, todas essas questões, né? E a gente tem que entender, por exemplo, a gente tem negra que tem base que é o fundo laranja. Então você tem que entender disso. Você não pode chegar e jogar uma base numa mulher, principalmente a gente que é morena e negra. A negra, ela A já tem gente o ainda cai no complexo. outro palho de para morena, né? Mas é involuntário. Mas a gente já tem a resistência de não comprar. A gente não comprar que a gente acha que vai ficar branca. Mentira. Eu não vou comprar, eu vou ficar branca. A mulher pode falar que vai ficar bom, você fala, vou ficar branca. Só que você tem que entender que existe sim maquiagem que dá em você, que você fica linda, que você vai ficar maravilhosa e também o dia que você não quiser passar, você não passa. É Uhum. isso que as pessoas não entendem. A cobrança de usar assim, eu tenho que sempre estar maquiada. Se alguém viu aí a nosso teste de manhã, eu tava sucata. Mas eu tava bem, Você é eu tava capaz de me sentindo acordar. maravilhosa. Por quê? Porque sentir por dentro é estar bem. Então eu quero falar isso pra você. O dia que você quiser maquiar, tem maquiagem pra negra. O dia que você não quiser, você é linda. Seu rosto é lindo. E eu tava falando Cassie, o Cassie nunca foi de usar. Mas olha que pele maravilhosa. Não precisa. Mas o dia que ela falar assim, eu preciso. Minha filha, vai lá na loja que tem. É isso. Amiga, como é que está sendo o uso das redes sociais nesse período, assim? Porque é a principal fonte de comunicação agora, né? A gente está batendo esse papo aqui online. Eu tenho recebido vários catálogos seus pelo WhatsApp. Como é que está sendo essa inclusão da mídia digital no seu trabalho? É uma coisa que você já fazia, mas eu acredito que agora tem sido fundamental. Eu falo que a gente está vivendo, sempre falaram, né, que isso aí ia mover o mundo, rede social, internet, mas hoje eu vejo, assim, realmente a necessidade. Hoje é quase 24 horas por dia. Eu tentei, né, hoje a gente tem o número pessoal, a gente tem o número da loja, e mesmo que de repente eu estou respondendo da loja, estou respondendo o pessoal, por quê? Porque a gente tem que estar junto, tem que estar perto. Então, assim, a gente tem trabalhado com o Instagram, e a gente tem trabalhado muito também em deixar a mulher bem por dentro. A essência está sendo essa. Como, Ana, você está fazendo nessa época? Eu estou tentando ficar mais próxima do cliente. Eu tento ficar mais próxima dos nossos seguidores. Por quê? Porque quando isso tudo passar, eles vão lembrar que existe a Reflexo. Uhum. Então, a gente está trabalhando muito com o Instagram. A gente está trabalhando muito. A gente tem um projeto muito bacana que ele chama Mulheres Águia. Ele já acontecia antes da pandemia. Antes de começar isso tudo, a gente começou ele em dezembro com a Rafa, ela até tá online aí, ó, de coraçãozinho maravilhosa. Então a gente começou esse processo por quê? Então a Ana tá agora fazendo isso porque tá na pandemia? Não. A Reflexo sempre fez isso. A gente sempre quis estar próximo do cliente. A gente sempre quis estar próximo dos nossos seguidores. Tanto que a maioria dos nossos seguidores, nossos clientes já viraram nossos amigos. Eu tive até um problema de qual o nome que eu ia passar para o pessoal. Então, a gente vê que essa proximidade a gente já estava construindo. Então, hoje na pandemia, a gente estabilizou. A gente conseguiu agregar mais valor. Mas, por exemplo, tem essa parte do... Eu não tinha
WhatsApp Business, não tinha, era o normal, então eu consegui fazer isso. E dentro dele tem um catálogo, um espaço para catálogo, coisa que eu não tinha. Então, foi essas adaptações. Além do Instagram, do Face e do WhatsApp. Essas são as três que a gente está trabalhando mais firme mesmo. Ah, beleza. Amiga, a conversa voou. A gente Já tem tá 10 acabando? minutinhos de conversa, porque a live ela fecha sozinha. Ah, não é o tempo todo, não, que a gente quiser, não? Deixa eu só aproveitar para falar com o pessoal a respeito de uma live que vai acontecer dia 13 de maio com a Nayara Mara e com a Luana Paulino. Elas são Oh, advogadas negras maravilhosas e elas vão falar justamente sobre os desafios e as experiências de ser advogadas, de serem mulheres negras e advogadas. Porque, como a gente sabe, a gente tem um mercado dentro da área do direito que é extremamente patriarcal, né? uhum. Tem muitos homens e aí a gente lida aí com a questão de ser uma mulher num ambiente que é de Masculino. maioria masculina e de ser negra num ambiente que é de maioria branca. Então, dia 13 de maio é o horário. Deixa eu ver onde é que eu anotei o horário aqui. Ai, meu Deus, cadê o horário? 17, às 17 horas. Nayara, se você tiver Ela aí, tá me fala o online. horário, vai ser 17 horas mesmo. Fala aí, Nath, então É vai. às 17 horas, tá? Arroba Naimara e arroba advogada Luana Paulino no Instagram. Aproveitando. E mandar um beijo pra Sandrinha, minha amiga, que hoje é aniversário dela. Ai, beijo. Parabéns, Sandrinha. Eu vi a declaração de amor lá, ó. Nossa, ela é uma companheira de 15 vida, de agosto assim. é meu aniversário. Eu não quero menos do que aquilo. Prometido. 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 Palavra de escoteiro. Então é isso, amiga. Queria agradecer pela nossa conversa. Foi uma conversa muito produtiva. Eu aprendi muito, porque realmente não é uma área que eu entenda. Não, nunca fui boa com vendas, sabe? Tem uma coisa que eu nunca tive muito jeito, foi para comércio. Trabalhei em comércio, mas nunca fui muito boa nisso. E como que é importante a sua energia, a energia que você passa nesse período de estar sempre buscando uma forma de chamar a atenção do seu cliente e falar: olha, a gente está fechado, mas a gente está vendendo. Quando o comércio voltar ao normal, estamos aqui para te atender. Então, como que é importante, como que você também é atenciosa e carinhosa com as pessoas. Isso é fundamental, principalmente porque o grande número de pessoas que compram na sua loja são mulheres e a gente tem toda uma questão de autoestima, toda uma questão, todo um conflito, né? O doce e o amargo de ser mulher, que a gente sabe muito bem. E como que foi importante trazer esse debate a respeito da demanda de trabalho feminino. É muito importante a gente bater nessa tecla, né? Porque o fato da indústria estar funcionando não garante emprego para a maior parte das mulheres da cidade. Essas mulheres, elas estão no comércio. Então, a gente precisa de ações que garanta para essas mulheres renda. É muito importante a gente pensar nisso, né? Claro que a gente vai sempre se organizar, a gente vai fazer pela gente, a gente vai fazer pela gente. Mas Mas a a gente gente tem precisa. governantes que têm a obrigação de dar suporte, de dar oportunidade, de capacitar as pessoas. Então é muito importante a gente trazer essas questões, né? Ah, eu amei, eu amei, eu amei, amei. Queria agradecer o convite. Eu falo que a Sil é irmã, amiga, a gente confidente. E eu tenho várias frases que eu gosto muito. Tem uma que fala que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então, a Sil, ela não entrou na minha vida à toa. Ela é uma bênção na minha vida. Eu queria agradecer de coração por esse convite. Amei, foi uma experiência maravilhosa. Que Deus realmente abençoe os seus caminhos, você continue sendo luz aonde você Assim, está, amiga, porque que você bom, assim. consegue isso, você tem uma paz, uma energia, você tem uma força muito linda. Eu olho para você e eu vejo isso. E eu pus na minha postagem agora que é uma pessoa que eu amo pra dedéu, que é você e eu admiro muito. Então, eu te desejo muito sucesso, sucesso, sucesso. E continue com a sua identidade, com a sua essência,
porque é isso que faz você ser diferente. É isso que faz você Amiga, ser pra original. gente, E você é pra linda e gente. maravilhosa. Toda admiração ela é recíproca, pode ter certeza. E eu não te escolhi para começar essas lives à toa, viu? Muito obrigada pela sua presença, obrigada para quem ficou até agora. E quinta-feira que vem eu vou conversar com o Arlen Guerra, professor de História aí da cidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios de ser professor nesses tempos, principalmente professor de História. E a gente vai falar um pouquinho também sobre quais o futuro dessa profissão, né? A área de humanas tem sofrido ataques diretos. Isso é muito fácil da gente entender o porquê. Porque quando a gente fala de áreas de humanas, a gente está falando de você se entender enquanto sociedade, se entender enquanto indivíduo nessa sociedade. E a gente tem um cenário em que nem sempre... O cenário atual hoje traz, às vezes, o pensar crítico como um problema, né? Sim, Então, você tem que eu vou pensar junto com a pensar boiada. nisso. Se você saiu da boiada, você é o errado. Exatamente, exatamente. Então, quinta-feira que vem, dia 14, no mesmo horário, com o professor de História, o Arlen Guerra, um amigo também, uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração e um profissional exemplar. Amiga, muito obrigada, a conversa foi uma delícia, tá bom? Amei também. Gente, até semana que vem. Um beijão para vocês e obrigado pela atenção.